Os e-mails do acervo de Jeffrey Epstein foram enviados ao Congresso dos Estados Unidos. É um conjunto de documentos produzido entre 2011 e 2019 pelo próprio Epstein, financista condenado por crimes sexuais e encontrado morto na prisão. O bilionário foi acusado de comandar uma rede de tráfico sexual envolvendo menores de idade. O material traz referências diretas ao presidente Donald Trump. Nas mensagens, Epstein diz que o atual presidente dos Estados Unidos sabia das garotas e teria passado muitas horas com elas. Algumas das meninas seriam menores de idade. São trechos que contradizem declarações públicas sobre a relação entre os dois. Trump e Epstein foram próximos nas décadas de 90 e os anos 2000, mas romperam por volta de 2004. Além do envio oficial, divulgaram um lote de 20 mil documentos do acervo. Esses arquivos mostram monitoramento de rotina e trocas de informações sobre deslocamentos do Trump. A Casa Branca afirma que os e-mails foram vazados de forma seletiva para criar uma narrativa falsa e difamar o Trump. Os democratas argumentam que os e-mails levantam dúvidas que precisam ser esclarecidas. Essa disputa política pressiona o Departamento de Justiça a liberar todos os arquivos do caso Epstein. E uma petição na Câmara obriga a análise do projeto que trata dessa divulgação. Nesse cenário, cada novo documento passa a ser um elemento central na disputa em Washington. Sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícia, com mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a jornalista e escritora Adriana Carranca. Adri, um prazer te receber mais uma vez, seja bem-vinda. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Adriana, até porque a gente vai tentar entender juntas aqui quais são as principais revelações que estão nesses e-mails que foram divulgados pelo Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos. Da onde veio isso? Depois eu acho que a gente pode passar um pouco para a relação do Trump com o Epstein, mas vamos começar por aí, né? O que chamou mais atenção desse caso que vem à tona agora? Olha, esses e-mails eles já vêm sendo revelados faz mais ou menos 6 anos, né? É um caso antigo, lembrando que a primeira acusação contra o Epstein é de 1996, então esse caso vem sendo se desenrolando e com muitos percalços, né, durante muitos anos, e mais recentemente, de 6 anos para cá, se criou essa comissão que, para avaliar realmente, a gente teve mais vítimas vindo a público falar sobre os abusos que elas sofreram, né? Mulheres que sofriam, que alegam ter sido traficadas e que sofriam abuso sexual em uma casa mantida pelo Epstein, e uma casa que era frequentada por muitos poderosos. Esses e-mails, eles são reveladores porque eles mencionam muitas vezes o presidente Donald Trump, e desde o início desse escândalo, o presidente Donald Trump vem sustentando que ele não conhecia bem o Epstein, que ele não era próximo, que havia muitos anos eles não se falavam, e esses e-mails para você ter uma ideia do volume, são 23 mil documentos, e nesses documentos existem uma série de e-mails que citam nominalmente, e-mails do Epstein que citam nominalmente Donald Trump, mostrando a proximidade deles, indicando a proximidade deles. E essa proximidade é um ponto que eu acho chave para a gente discutir aqui, porque a gente sabia que o Trump e o Epstein eram amigos e que em algum momento eles brigaram. Essa é uma
questão também, o motivo da briga ou os motivos dessa briga. Como é que eram esses encontros, essas festas que eles iam juntos na casa do Epstein? Qual era o nível dessa proximidade? Eu queria que você descrevesse um pouco, Adriana, pelo tempo de cobertura, até que você acompanha esse caso, como é que funcionava esse relacionamento deles, né? E também quais foram os motivos dessa briga que acabou levando à separação, vamos dizer assim, dessa amizade. A acusação que recai sobre o Epstein é de que ele traficava meninas, muitas delas menores de idade até, para servir a amigos, homens do poder, no qual o Epstein, que era uma pessoa do mercado financeiro, no qual ele circulava. Havia uma ilha da qual ele era dono, onde havia festas. Tudo isso, obviamente, era muito secreto, porque era uma operação ilegal, mas o Trump sempre sustentou que ele não sabia nada sobre isso, que ele não sabia sobre esse lugar, sobre essa ilha, sobre essa casa do Epstein, que ele nunca tinha estado lá e que ele não sabia dessa operação do Epstein, porque o Epstein, é preciso dizer, ele foi condenado antes de aparecer morto numa cela da prisão. A mulher dele continua presa, ela acabou de recorrer, a companheira dele, né, a parceira dele, que é acusada de crimes sexuais e tráfico de meninas, ela está presa. Essa semana ela perdeu, sofreu mais uma derrota, era a última apelação que ela podia fazer na justiça, ela foi condenada a 20 anos e ela deve cumprir esse tempo de prisão, porque ela não tem mais agora meios para apelar a essa decisão. Então, a gente está falando de duas pessoas que são condenadas. O Trump disse, depois que essa revelação veio à tona, depois dessa condenação, que ele não sabia nada sobre isso. Os e-mails indicam que Trump sabia muito bem o que Epstein fazia. Em um dos e-mails, o Epstein menciona especificamente, Trump sabia das meninas. Ele diz em um dos e-mails, Trump sabia que era ilegal, né? E mais do que isso, num e-mail de 2011, Epstein diz que Trump passou horas com uma das meninas na minha casa, ele diz, na casa de Epstein. Outra coisa importante desses e-mails é que eles revelam que muitas pessoas poderosas, pessoas até do Partido Democrata, pessoas, um escritor que escreveu o Fire and Fury, que é o Fogo e Fúria, né, que é um dos principais livros sobre o Donald Trump, Uhum. e até governos estrangeiros, eles contavam com Epstein para passar a eles informações privilegiadas sobre o Trump. Então, isso também indica que o Epstein conhecia muito o Trump, conhecia intimamente o Trump. Sobre a briga entre eles, há controvérsias, né, pessoas falam diferentes motivos, apontam diferentes motivos, mas o mais factível é de que eles tiveram uma briga por conta de um negócio, de um empreendimento imobiliário em que eles brigaram e romperam as relações. E em um desses e-mails, em um outro e-mail, Epstein diz: eu já conheci pessoas más, pessoas do mal, mas nunca ninguém como Donald Trump. Então, isso também é um indicativo de como eles eram próximos, né, de quanto Epstein sabia do Trump. Em um outro e-mail ele diz que ele teria elementos para derrubar Donald Trump, né, quando já perto da candidatura dele às eleições no primeiro termo, e isso tudo, obviamente, desbanca, né, o que vem afirmando Trump, e aí a gente tem que ver as outras evidências também. A gente tem fotos de Trump junto com Epstein, tem foto de Trump num jato particular do Epstein, tem foto de Trump numa festa com Epstein, inclusive abraçado a meninas. A gente tem um cartão de aniversário que aparentemente, com um desenho aparentemente de uma mulher nua, que teria sido enviado para o Epstein, e a assinatura é muito, praticamente, né, igual à assinatura de Donald Trump. Ele nega tudo isso, mas é claro que todos esses e-mails somam
a todas essas evidências da proximidade entre eles. Eu acho interessante que você citou alguns desses e-mails e acho que são os mais importantes mesmo, os que mais saltam aos olhos, vamos dizer assim. Em um deles que você comentou, Adriana, que é o de 2011, né, é uma troca de mensagens entre o Epstein para a namorada dele, a Maxwell, que também foi condenada justamente. E ele diz o seguinte: eu quero que você perceba que o cachorro que não latiu é o Trump. E é nesse mesmo e-mail que ele cita que uma das vítimas passou horas na casa dele Epstein, né, ao lado do Trump. Então, o nome dela aparece censurado ali. Lembrando que nessa época era justamente quando o Trump frequentava essas festas na casa do amigo dele, do Epstein. Uhum. Então, Essa mulher, Gabi, que o nome foi retirado desse e-mail, que seria o nome da vítima, as pessoas, os republicanos estão dizendo que é a Virginia Giuffre, exato. Giuffre, que foi uma das primeiras a denunciar os abusos sexuais, que ela diz. Por que os republicanos, né, querem acreditar que é ela? Porque ela dizia que não tinha tido nenhuma relação com o Donald Trump. Ela acusa o Epstein de abuso sexual, mas diz que não tinha tido nenhuma relação com o Donald Trump, que ele não tinha feito nada de errado com ela. Mas a gente também tem que lembrar que ela foi encontrada morta em abril desse ano, né? Ela foi uma das primeiras mais incisivas vozes, né? Exigindo acusações criminais contra o Epstein, contra os cúmplices. Ela encorajou as outras mulheres a se pronunciar. Ela forneceu as principais informações às autoridades para fazer as investigações, e ela foi encontrada morta numa fazenda na Austrália, em abril agora desse ano, e ela é a terceira, né, de uma série de suicídios. Teve também do próprio Epstein, ah, que foi encontrado morto numa cela, numas circunstâncias bastante duvidosas, que geraram muita teoria da conspiração. Ele teria se suicidado, mas as câmeras, ele estava preso, né, e as câmeras de vigilância da cadeia, da cela, não estavam funcionando exatamente naquela noite. Houve investigações independentes, os guardas responsáveis pela vigilância da cela do Epstein depois foram condenados por fabricar informações, fabricar falsos relatórios, e então é um caso que ainda está muito envolto em segredos, em controvérsias, em falta de transparência. Também, nesses e-mails, nessas trocas, aparece o Epstein conversando com a Maxwell. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a relação deles, porque num e-mail de 2009, justamente o Epstein diz: claro que ele sabia sobre as meninas, era o Trump que sabia sobre as vítimas, segundo esse e-mail, né? Pois ele pediu a Ghislaine que parasse, e a Ghislaine Maxwell era a namorada do Epstein. Então, como tem muitos fios nessa história, eu acho que seria importante explicar um pouco dessa relação, Adriana, e aí voltar um pouco na história, para explicar como que ela participou desse caso, como que era o relacionamento dela. Ela foi condenada também. Ela era tida como uma namorada do Epstein, mas na verdade ela foi condenada como parceira de negócios, né, de crime do Epstein. Ela é considerada como uma pessoa que aliciava as mulheres para o Epstein. Ela era uma socialite britânica. Ela foi presa, como a gente falou, condenada em 5 acusações relacionadas a tráfico sexual, tráfico de meninas, crimes sexuais. Ela foi condenada agora em 2021, dezembro de 2021. Ela tinha houve um outro associado a ela também, que era tido como uma pessoa que recrutava essas meninas, que era um francês, o Jean-Luc Brunel, que foi preso pelas autoridades francesas em 2020 e cometeu suicídio também na prisão.
né? Então, desse núcleo, né, desses três que são considerados os que comandavam, né, essa rede de prostituição, essa rede de tráfico de meninas, a Maxwell é a única que está viva, que está presa, como eu disse, perdeu a última apelação que ela fez à justiça para reduzir a pena, e deve cumprir esses 20 anos de cadeia. Obviamente, ela é uma testemunha crucial, mas ainda falta muitos desses documentos a serem revelados. Isso é a ponta do iceberg do que foi revelado. Existem milhares de documentos, de e-mails, de cartas, cartões, enfim, todo o tipo de evidência, né, que compõe as investigações do Epstein e que ainda não foram revelados. O governo Donald Trump disse que na semana que vem vai autorizar a abertura desse arquivo, vai revelar tudo, embora o Trump pessoalmente tenha simplesmente ignorado essa questão, né, negado. Ele respondeu, a reação dele é talvez mais difícil, né, da gente engolir, né, principalmente as vítimas, né, do Epstein, que é simplesmente ignorar como se isso fosse uma fraude. A reação dele foi simplesmente dizer que isso está sendo usado, que é uma fraude usada pelos democratas para atacá-lo, né, e não respondeu, não explicou nada sobre as várias menções a ele nos e-mails, as acusações de que ele sabia das meninas, de que ele passou tempo com com pelo menos uma das vítimas. Tem um outro e-mail em que o Epstein diz que a ex-namorada dele de 20 anos, depois ele usa esse termo, ele deu, essa era a minha namorada que eu dei ao Donald Trump depois, que era uma menina na época, tinha 20 anos, mas depois acusou o Epstein também de abuso quando ela tinha 17 anos. Então, o que as vítimas pedem, Gabi, é que toda essa documentação, todas as evidências sejam reveladas. Isso é um pedido também da base do Donald Trump. Isso. Uma das promessas de campanha dele era que ele abriria esses arquivos, né, que ele não É. tinha nada a esconder. Isso que eu queria te perguntar, Adriana. Isso era uma promessa de campanha do Donald Trump. Como é que isso virou? Porque isso acabou, de certa forma, essa promessa de campanha, virando contra o governo dele. É um fantasma que fica quase que assombrando o Donald Trump, né? Foram meses desgastando a imagem do Donald Trump e a cada vez que sai uma novidade, teve aquela carta também do Wall Street Journal, que aí o Trump disse que ia processar também o jornal. Agora a gente tem mais esse capítulo, vamos dizer assim, dessa história do Epstein Files. Então, como é que foi isso? Como é que essa história veio se construindo? E como é que está a reação também da base do Trump neste momento? A reação da base do Trump é de silêncio, Gabi. O Steve Bannon, que é um dos articuladores, né, trabalhou muito próximo de Donald Trump, trabalhou diretamente com ele, né, o grande articulador da direita global, da direita populista global, sempre falou dos arquivos do Epstein, que ele defendia a liberação desses e-mails, e um dos e-mails menciona ele, mostra que ele tinha contato com Epstein, tinha uma certa relação, a gente não sabe qual, mas tinha uma relação, uma proximidade também com Epstein. Nada, ele não mencionou absolutamente nada sobre o caso, que é uma vergonha, porque isso era ele defendia isso também como querendo mostrar a transparência da direita global e acusando os democratas de quererem esconder esses arquivos. Essa revelação, Gabi, ela mostra o abismo moral, né, que a gente vive na política, porque você ter esse tipo de evidência, você ter dezenas de vítimas falando abertamente sobre isso, vindo a público falar sobre isso. Você tem 3 suicídios no caso, e entre eles o do próprio Epstein, que é cercado de controvérsias. As investigações independentes apontaram uma série de erros, a própria
o próprio mau funcionamento das câmeras bem naquela noite, na cela do Epstein, né, tem uma série de coisas estranhas, nesse caso, o envolvimento, o fato de que tantas pessoas poderosas procuravam o Epstein para saber informações sobre Donald Trump, o próprio fato de que esses e-mails são também uma janela, Gabi, para a gente ver como é que o poder funciona, né, nos bastidores. Agora, como isso vai afetar na prática a popularidade do Trump? Eu pergunto quanto isso vai se converter ou pode se converter em perda de votos mesmo, no fim das contas. A gente teve agora eleições locais e foi uma vitória dos democratas se colocando no jogo político de uma maneira muito forte. Muita gente especulando como isso pode afetar as eleições de meio mandato. Então, eu imagino que seja uma união de fatores. Claro, pesa muito a questão da economia no bolso dos estadunidenses também, mas para a base do Donald Trump mais ferrenha, a do Make America Great Again, o MAGA, isso é muito caro, né? E se elegeu com muito apoio dessa base. Então, o quanto isso pode se refletir em perder popularidade, em perder voto por conta desse caso do Epstein? Tem pessoas aqui que já estão falando que o movimento MAGA, que é o Make America Great Again, está acabado. Hum. Por conta da economia, das duas coisas que você falou, por conta da economia, que realmente, apesar do Donald Trump negar, dele dizer que a economia vai muito bem, dele dizer que ele está defendendo os trabalhadores americanos, de toda a questão das tarifas, né? Isso está machucando largamente a economia americana. Trump se elegeu com uma promessa de baixar custos de vida, principalmente de alimentos. Os alimentos estão cada vez mais caros, não houve redução de preços, as pessoas estão sentindo isso no bolso, né? Houve esse lockdown que durou mais do que qualquer outro antes, com os trabalhadores, funcionários do governo federal sem receber seus salários, dependendo de distribuição de comida. As pessoas se mobilizaram porque eles ficaram realmente sem ter apoio, né, de nenhum. Você imagina meses sem receber o seu salário, pessoas, muitas e muitas demissões, a própria política de imigração também, que era uma bandeira de Donald Trump, essa truculência com que essas deportações, as imagens terríveis que a gente está vendo, elas acabam talvez por uma base pequena, radical, funcionando por algum tempo, mas depois as pessoas veem que isso não está afetando, não está melhorando a economia, que o inimigo não na verdade, o vizinho que é imigrante, né? Que o inimigo real é a política equivocada econômica que não atende a todos e que privilegia uma minoria de milionários, né, ligados a Donald Trump. Você vê que tem vários rachas dentro, não só do Partido Republicano, porque isso a gente já sabia, mas do movimento MAGA, né? Então tem a economia, tem a questão da imigração, que obviamente não tem o resultado que essas pessoas esperavam, né? Não melhorou a vida deles como eles acreditavam que melhoraria, porque são pessoas que veem os imigrantes como ameaça ao emprego, como ameaça às condições de vida, porque tem todo esse discurso de que os imigrantes usam, que não é verdade, de que os imigrantes cometem mais crimes. Isso a gente sabe que factualmente não é verdade. Então, as pessoas estão vendo que as condições de vida não melhoram e, além disso, tem esses e-mails do Epstein que, acima de tudo, embora não comprovem que Trump cometeu um crime. E aí eu também queria fazer um parênteses, Gabi, porque quando a gente fala não comprova que cometeu um crime, os e-mails não comprovam que ele não comprovam abuso, né? Mas se ele conhecia e participava e chegou até a se envolver com uma ou mais meninas desse grupo do Epstein e se omitiu em denunciar os crimes que eram cometidos, isso também é crime.
não só de Donald Trump, mas de todos os envolvidos que os e-mails expõem. Então, eu faço um parênteses, porque quando a gente fala que os e-mails não comprovam que Trump cometeu um crime, que não comprovam que ele cometia abuso, né? Mas a omissão também é um crime, né, Isso, nesse caso. exatamente. Então, isso fere muito, obviamente, a imagem dele, principalmente porque foi uma promessa de campanha, ele sempre falou e ele afirmava muito. A gente vive um momento também da mentira ser dita até que ela vire verdade, né. Então eles continuam tentando isso, né, Trump continua tentando dizer que isso é uma farsa, que isso é um complô dos democratas, mas obviamente o montante de evidência começa a tornar esse discurso impossível. É isso, Adriana. Eu quero até lembrar que quem plantou essa sementinha no meio do mandato do Trump também foi o Elon Musk, né? Dizendo, olha, o nome do Trump tá no Epstein Files, por isso que ele não quer divulgar. Agora ele não se pronunciou depois que saiu essa novidade dos e-mails, né? Da troca de e-mails, assim como Silêncio. outros aliados também. O Elon Musk nem sei se dá para dizer que é aliado mais do Donald Trump, porque eles romperam. Mas é curioso também ver esses movimentos, como é que os aliados já foram citados ou não também nesses documentos. Então a gente vai continuar acompanhando e eu agradeço muito por você trazer também essa sua experiência cobrindo há tanto tempo a política dos Estados Unidos, as eleições também. Então, eu conto muito com a sua análise aqui no Em Detalhes, Adriana, para entender melhor esses movimentos. Até a próxima, querida. Valeu. Obrigada, Gabi. Até a próxima. Até mais. Quero convidar também quem está nos acompanhando aqui no Em Detalhes para se inscrever para participar do nosso próximo curso de pós-graduação que vai ter estreia no ICL, Teoria Crítica da Sociedade. Todos os dias aqui no ICL a gente ressalta como é importante estar bem informado e ter conhecimento para poder ter um discernimento do que está sendo colocado para a gente no nosso dia a dia. Então, vai lá em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, você vai levar 2 segundos só e vai ter a oportunidade de participar desse evento no dia 27 de novembro, que vai ser uma quinta-feira, 8 horas da noite, e ter condições especiais que vão ser exclusivas do lançamento, do dia do evento, o horário ali do lançamento do nosso curso. Agora você fica na sequência com o Mercado Investimentos, depois no Rolê ICL aqui no nosso canal. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Sim, o ICL está lançando a primeira pós-graduação do país dedicada ao marxismo e aos seus caminhos do mundo de hoje. É ousado, é revolucionário. Imagina o que os extremistas vão achar disso. Eu quero te convidar para um evento de graça e online, onde vamos revelar os professores, as aulas e todas as novidades. Dia 27 de novembro, quinta-feira, 20 horas. Participe e aproveite as condições especiais do lançamento. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.